Bom, então a ideia é levar as questões da categoria Avaliação 3 para a turma T72. Então, estou aqui na T71, venho na engrenagem, no item mais, e entro no banco de questões, item categorias. Bom, então as categorias aqui presentes, e aqui nos interessa é a avaliação 3, e observo que dentro das subcategorias eu tenho um número de questões que foram feitas. Bom, para poder levar essas questões lá para a turma T72, o que eu vou fazer? Eu venho aqui na aba Exportar, seleciono um formato de arquivo, o formato de arquivo que a gente tem utilizado para essa disciplina e para a disciplina do calendário alternativo 1 é o próprio formato do Moodle, né? É um formato chamado XML. E a categoria que eu vou levar, né? Isso é um ponto importante, eu vou exportar a categoria qual? Eu vou levar parte desse banco de questões, então eu vou exportar a categoria Avaliação 3. E é claro que tudo que está abaixo dela, ou seja, as subcategorias vão ser levadas juntas. Então, selecionei a Avaliação 3, deixo marcado esses dois itens aqui, porque eu quero escrever essa categoria em um arquivo, é isso que eu vou fazer, e eu vou exportar para um arquivo. Esse arquivo vai ser salvo no meu computador. Então, vou salvar aqui na área de trabalho, tem esse nome de arquivo aqui, e é isso aí. Ok, o arquivo foi salvo. Se eu abrir o meu navegador de arquivos aqui do meu computador, foi gerado esse arquivo, ele tem 4.3 MB, tem essa observação, questionário, tal, isso aqui é o código da nossa disciplina, T71, cálculo 1, avaliação 3, fica atento com relação a isso aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá na turma T72, e vou importar esse arquivo aqui. Bom, eu já estou aqui na turma T72 e agora eu vou importar aquele arquivo aqui. Venho então no botão mais, venho aqui no meu banco de questões. Antes disso, acho que aqui cabe uma observação, eu vou entrar no item categorias. Por que eu estou fazendo isso? Quando a gente criou a disciplina T71, nós importamos a T71 da disciplina T51. E tudo que a gente tem feito na T71, a gente acabou fazendo para T72. Só que tem uma observação importante, que quando a gente foi criando a T72, o backup que foi feito da T71 para T72, trouxe, inclusive, as questões para cá. Então, o que eu estou observando? Que eu tenho já uma avaliação 3 aqui. E se eu importar esse arquivo, né, essas questões que aparecem dentro dessa subcategoria, essas questões que aparecem dentro dessa categoria, vão acabar ficando duplicadas, né? Então, existem algumas opções que a gente pode fazer, que é apagar essas questões aqui e trazer as questões novas, corrigidas e revisadas da turma T71. Eu acredito que isso seja o mais adequado para a gente não ter nenhum problema, nenhuma confusão, nenhuma questão repetida. Então, esse procedimento tem que tomar bastante cuidado, né? Então, vou só voltar aqui no item categorias. E que eu também observo que a avaliação 4, a avaliação 5 e aquelas temporárias de presença que a gente tem feito, elas já estão aqui, né? Então, essas aqui a gente foi trazendo uma a uma, porque essas categorias foram feitas agora nesse calendário alternativo 2. Mas o que eu vou fazer? Eu vou excluir essas questões que estão dentro das subcategorias da avaliação 3 para poder importar aquelas questões novas lá para a gente não ter problema. Então eu vou entrar na categoria principal, que é a categoria avaliação 3. Às vezes não aparecem as questões aqui, porque não está marcado aqui. Se eu desmarcar, vão acabar sumindo. Então também preciso mostrar as questões das subcategorias. E o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar todas as questões, e vou clicar no botão excluir. Uma outra coisa importante é que quando eu importo da T71 para T72, né,
eu observo que, como eu estou importando com a minha conta, a questão fica criada por Maurício, né? Então, talvez seja o momento da gente até colocar o nome depois da questão aqui, para a gente poder mapear quem fez a questão, caso haja algum problema. Bom, então eu vou excluir as questões aqui. Você está absolutamente certo que deseja excluir as seguintes questões? A resposta é sim, então eu vou clicar no botão para excluir. Bom, essa questão que sobrou, ela estava na página número 2, né? Se vocês ficarem em dúvida, volta um pouquinho o vídeo, mas apareceu um número 1 aqui, que era a primeira página, o número 2, que era da segunda página. Então falta excluir só essa questão aqui e vai acontecer isso. Feito? Então agora eu volto em categorias. O que eu estou observando? Que na categoria avaliação 3, eu não tenho mais nenhuma questão, porque aparece o número 0 entre parênteses aqui. Então, né, por descarga de consciência, né, eu até sugiro apagar essas subcategorias aqui, para ter certeza que vai ficar tudo totalmente limpo aqui. Venho clicando aqui na lixeira, tá? E vou fazendo esse processo aqui, que é manual, mas é um procedimento que funciona bem, tá? Isso aqui eu já testei várias vezes, e é assim que eu tenho procedido para fazer a cópia da T71 para T72, no que se refere às questões das nossas avaliações e às questões das presenças. Então o que eu já observo? Avaliação 1, avaliação 2 e pula para avaliação 4. Agora que não existe avaliação 3, eu venho aqui no na aba importação, tá? E agora eu tenho que selecionar o formato de arquivo, tá? Então eu vou selecionar o mesmo formato de arquivo que eu selecionei lá no processo de exportação, tá? Eu observo que existem outros formatos aqui, é que o Moodle tem um processo de intercomunicação com outras plataformas, tá? Mas eu vou selecionar aquele que eu já havia escolhido antes. E eu vou escolher um arquivo. É claro que eu posso clicar aqui para abrir uma caixa, ou posso arrastar o arquivo para cá. Então eu vou só arrastar, quando eu arrasto já vai ficar esse tracejado, vai ficar em vermelho, eu arrasto para cá e ele vai começar a fazer o upload para o meu ambiente virtual. E aula, Moodle, tudo a mesma coisa. Então ele está subindo aqueles 4,3 MB do arquivo. Por que está grande esse arquivo aqui, né? Eu acabo fazendo algumas resoluções no papel, eu acabo digitalizando e colocando como feedback geral, tá? Então, às vezes, quando a questão é muito grande e tal, e a gente às vezes está sem tempo para poder escrever em LaTeX, que é um pouquinho mais trabalhoso, eu acabo fazendo isso. Então, por isso que às vezes esse arquivo pode ficar um pouco grande, tá? Feito o upload, então agora eu vou clicar no botão importar. Isso é importante, tá? Eu deixei todo esse tempo corrido, eu não vou cortar isso no vídeo, porque tem que esperar aquela barra de progressão chegar até o final aqui e deixar de ficar azul, ficar só o nome do arquivo. Isso significa que todo o arquivo já foi feito o upload dele, tá? Se clicar no botão importar pode dar erro e pode ter importado algumas questões e vai ficar faltando questões lá dentro daquelas categorias. Bom, então concluído esse processo, clico no botão importar e ele vai fazer uma varredura naquele arquivo ali. Então essa tela aqui, ele vai apresentar a sintaxe LaTeX de cada questão que foi criada naquelas categorias lá. Então é importante aparecer essa cor verde, significa que está tudo ok. Se acontecer algum problema, vai ficar num tom vermelho, meio rosa aqui, tá? Então tem que ficar atento à mensagem de erro que vai aparecer. E essa segunda mensagem já fala aqui, importando 29 questões do arquivo. Tá? Então vou até o final da minha página aqui e vou clicar no botão em continuar. Tendo feito essa verificação, ele já fez a importação das questões e ele vai sempre para a última subcategoria. Então essas questões que aparecem aqui são da última subcategoria, que é a lista miscelânea 6. Para verificar se está tudo certo, o que eu vou fazer? Eu vou na aba categorias.
percebam que não fica na ordem alfabética, ou seja, na maneira, na ordem que vocês vão, que a gente vai importando as questões. Então isso deve estar lá no final. Tá? Olha aqui, ó, avaliação 3, ó. Então a avaliação 3, ó, não tem nada e está justamente idêntico aos números, ó. Eu havia gravado antes que era 5, 6, 6, 6 e 6, lá da T71, né? Só para confirmar, ó. Venho aqui na T71, vou abrir aqui só para poder confirmar. Vou lá na aba categorias, estou na T71 só para chamar atenção. A avaliação 3, ó. 5, 6, 6, 6 e 6, tá? Vou fechar a aba da T71 e volto para a T72, que pode ficar aqui no canto esquerdo ou aqui na parte de cima para a gente ter certeza que a gente está mexendo na disciplina certa. Tá? Então, é isso aí. Bom, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso ir lá criar o questionário, que é a terceira e última etapa. Bom, então eu estou na T72 e eu vou criar o questionário para avaliação. Bom, como a gente está na semana 7, eu vou clicar aqui no menu semana 7 e observo que não tem o questionário aqui para a prova. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou vir bem no topo da nossa página, vou clicar no botão ativar edição e volto para cá, tá? Semana 7. Ao invés de adicionar uma atividade ou recurso, né, a gente normalmente para criar o questionário faz isso, adiciona uma atividade ou recurso e a gente vem aqui e clica no questionário. Tá? Por que eu não vou fazer isso agora? Porque existem várias configurações nesse questionário aí que se a gente passar desapercebido, né, desculpe, vai acabar... quando o aluno responder uma pergunta, já vai dar o feedback para ele, então ele já vai ter a resposta. Então, com isso, ele pode copiar essa resposta, ou seja, o resultado dessa questão e mandar lá no grupo do WhatsApp. Tá? Então, a gente sabe que isso acontece, então, para não ter que ficar cuidando desses mínimos detalhes, né, eu sugiro depois abrir uma outra questão que tiver pronta, um outro questionário pronto, e observar esses itens aqui, que eu já vou abordar, inclusive, nesse próprio vídeo. Então eu vou clicar no X porque eu não vou criar um questionário novo. Então eu vou copiar um questionário de uma prova que está dentro da T72, que já foi feita toda essa revisão com calma. Então a última prova que foi feita foi a avaliação 2. Ó, tá? Então o que eu vou fazer? Ao invés de abrir e ficar olhando os detalhes aqui, né, porque a gente tem que tomar bastante cuidado, eu vou aqui no item editar e aqui eu vou clicar em duplicar. Eu acho que esse é o procedimento vai ser o mais rápido assim para não cometer erro, principalmente com muitos alunos. Então, aguardar um pouquinho, está sendo processado aqui a cópia da avaliação 2, ó, e aparece aqui a avaliação 2 copiado. Como o ambiente aqui é de produção, eu vou deixar oculto, certo? Eu vou deixar oculto porque pode ter algum aluno online justamente nesse exato momento e ele já ficou oculto para os estudantes. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar essa avaliação que é uma cópia da avaliação 2. Já vou até colocar aqui a avaliação 3. Como é que eu faço para renomear? Clico no lápis aqui, ó, com o botão esquerdo uma vez e coloco a avaliação 3. Né? Vou só apagar aqui, apago até o 2, 3 e pressiono o Enter. Se eu pressionar ESC, ele volta para o nome antigo. Tá? Então já está a avaliação 3. Então, venho nesse ícone aqui que tem essas 4 setas, ó, mantenho o botão esquerdo pressionado, ó, e vou arrastando. Ó, não consigo rolar a página, então vou largar ele aqui, ó, vou rolar a página agora com o meu mouse, e ele ficou aqui numa posição que não é a correta, eu vou colocar debaixo dessa linha aqui, que é uma linha horizontal que a gente fala que é uma linha de separação entre os materiais e a avaliação. Tá? Então, a avaliação 3 está aqui. Como é que eu faço para arrumar essa avaliação 3 e colocar aquelas questões que a gente importou da T71? Então, venho aqui no menu Editar, Editar Configurações.
E são coisas diferentes, uma coisa é a configuração do questionário, outra coisa são as questões do questionário, então aqui é o comportamento. Eu vou passar por 2 ou 3 itens aqui, então a duração da prova é 75 minutos, tem que ficar atento que hoje é dia 17, né? Dia 17 de novembro. Eu tenho que cuidar então essa data, porque senão não vai estar liberado no dia correto. Então, encerrar o questionário no dia 17 de novembro de 2020, começa às 16 e termina às 18. E aqui eu tenho o limite do tempo, que é 75 minutos, que é o mesmo tempo que está lá no questionário da T71. Tá? Bom, outro ponto importante, ó, o que eu observo? Durante a tentativa ele não pode ter a resposta correta, nem depois da tentativa dele, e enquanto o questionário estiver aberto. O que eu quero dizer com isso? Começou a prova dele, quando for 4 horas começou a prova. Se ele começou a prova 4 horas, ele vai terminar a prova depois de 75 minutos. E enquanto estiver aberto o questionário, se ele puder olhar a resposta correta, ele pode publicar essas respostas aí. Então, quando é que ele vai ter acesso ao feedback geral? Depois do fechamento do questionário. Então, os alunos vão ter acesso às notas, aos feedbacks, a resposta correta só depois das 18 horas. Isso aqui é muito importante, tá? Para não vazar as respostas antes de terminar a prova. Conclusão de atividades, ó. Isso aqui também é outro ponto importante. Ele vai concluir a atividade, isso aqui vai valer lá para a frequência depois, quando for ser digitado no Cobalto. O estudante deve receber uma nota para concluir essa atividade aqui. E esse tópico aqui, ó. Nota para avaliação de ter mantido 7, tentativa permitida, só uma única tentativa. Então eu venho aqui, volto em salvar e voltar ao curso. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar no link da própria avaliação 3. Bom, então aqui eu acabo conferindo, ó, o questionário não estará disponível antes da terça-feira às 16 horas e será fechado terça-feira às 17 às 18 horas. Duração máxima, os 75 minutos que a gente acabou programando. Tentativa permitida, uma única tentativa. O que está faltando agora? Porque já está aparecendo pré-visualizar o questionário. Eu venho aqui na engrenagem e clico em editar questionário. Como eu copiei isso aqui lá da avaliação 2, essas questões que aparecem são da onde? Da avaliação 2. Então eu tenho que excluir cada uma delas, porque senão ele vai buscar as questões lá da avaliação 2. Então, estou apagando manualmente cada uma e vou passar a inserir as questões da avaliação 3. Como é que eu faço isso? Venho aqui, adicionar uma questão aleatória e venho na categoria. Qual categoria? Eu vou na categoria avaliação 3, ó, e vou pegar a primeira questão que vai ser lá da lista 1. Feito? Já apareceu as 5 questões lá da lista 1 e vou adicionar questões aleatórias. E eu vou repetir esse procedimento até a última subcategoria. Ok, inseri todas as questões, então o sistema vai sortear uma questão que vai ser aleatória, da lista 1 até uma última questão aleatória da subcategoria miscelânea. O que está faltando aqui, né? Porque se observar os valores que eu vou atribuir para cada questão, aqui o valor padrão é 1 ponto, eu já observo que o total é 5, né? Então eu tenho que ajustar isso aqui, clico aqui, ó, no lápis, e vou clicar 2 e pressiono Enter. Faço isso para as demais também. Aqui eu já vou observando, ó, que o total de avaliações já tem 7 pontos, faltam só 3 aqui para ajustar. Uma dica aqui, né? Se fosse, por exemplo, 1,5, o sistema não aceita vírgula, tá? Ele mostra como vírgula, mas tem que digitar, por exemplo, ponto. E depois pressiona Enter que ele converte. Ele troca a vírgula, o ponto por vírgula. Exemplo, 1,5, ó. Observem, 1,5. Se eu clicar OK, ó, ele gera 1,5, tá? Então, se tu botar aqui 1,6, pressionei Enter, ele vai para 1.
tá? Eu não sei por que está funcionando dessa maneira aqui. É alguma configuração lá do Moodle. Então, claro, no nosso caso a gente não tem... é inteiro aqui, então vai ser 2 e fechou. Então fechou 10 aqui, tá tudo correto e gravar. Feito, tá gravado, volto lá para a semana 7. O que eu estou observando? Está oculto para os estudantes, eu vou até deixar visível, então eu clico aqui no item mostrar e vai deixar de ficar oculto para os estudantes. Vamos fazer uma conferência aqui. Eu vou vir aqui no topo, vou desativar a edição para conferir, isso é importante, tá? Olha só, ok? Mas eu vim aqui na minha fotografia, ó, mudar papel para estudante. Então agora eu estou simulando como se eu fosse um estudante, tá? Então estou rodando aqui a página, eu não verifico mais aquelas tarjas de oculto para estudante. Observem que como eu não fiz a prova, está desmarcado o checkbox que eu fiz, que eu concluí a prova. Se eu clicar no link avaliação 3, o que vai acontecer? Ó, atualmente esse questionário não está disponível. Tá? Então só vai estar disponível quando? Dia 17, 16 horas, vai encerrar dia 17 às 18 e a duração máxima é 1 hora e 15 minutos. Tá? Eu acho que era isso aí.